Você já parou para pensar como os animes se tornaram uma das maiores forças culturais do planeta? O que começou como simples entretenimento japonês virou um fenômeno global, influenciando a moda, a música, o cinema e até o jeito como nós do Ocidente contamos histórias. Dos traços de Osamu Tezuka, às batalhas épicas de Dragon Ball, dos valores de Naruto, à crítica de Attack on Titan, os animes shounen não só atravessaram fronteiras, eles reescreveram a cultura mundial. E hoje, vamos entender como o shounen deixou de ser só um gênero e se tornou um símbolo da cultura pop mundial. Então fica até o fim porque a história por trás dessa revolução vai muito além do que você imagina. O termo shounen nasceu no final do século XIX, em 1895, com a revista Shounen Sekai, criada por Iwaya Sazanami. A publicação surgiu no contexto da Primeira Guerra Sino-Japonesa e trazia ilustrações chamadas Ponchie, abreviação de Punch Picture, inspiradas em revistas britânicas. Mas foi só após a Segunda Guerra Mundial que o gênero realmente floresceu, com o lendário Osamu Tezuka, o deus do mangá. Inspirados pelos estúdios Disney, Tezuka introduziu um estilo mais expressivo, com olhos grandes, gestos amplos, emoção exagerada, tudo para gerar empatia imediata. Mas foi com Astro Boy em 1963 que Tezuka deu um salto histórico. Criou o primeiro anime com narrativa contínua e personagens recorrentes. Algo inédito para a época. Esse marco uniu de vez o mangá e o anime, considerando um modelo de produção e consumo que perdura até hoje. Com o avanço da televisão japonesa, os animes ganharam força como produto cultural. Estúdios como o Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, transformaram o anime em arte com um propósito, misturando crítica social, filosofia e estética. Filmes como O Meu Vizinho Totoro e A Viagem de Chihiro conquistaram prêmios internacionais e abriram portas para o anime no Ocidente. Mas foi nos anos 90 que o verdadeiro boom global aconteceu. Séries como Dragon Ball, Sailor Moon e Pokémon se tornaram fenômenos mundiais, com Pokémon, em especial, gerando uma franquia bilionária que misturava animação, jogos e merchandising. E quando a internet chegou, ampliou essa revolução. Fãs começaram a se reunir em fóruns, criar fanarts e até a legendar e traduzir em scans dos mangás e dos animes. O movimento de fãs foi o que consolidou o anime como força global. E essa é uma parte essencial da história. O sucesso não veio de cima, veio da base, dos próprios fãs. O anime deixava de ser coisa de nicho e se tornava uma linguagem global, moldada e impulsionada pelos próprios fãs. E disso, com a chegada do século XXI, veio a ascensão dos streaming. Plataformas como Crunchyroll e Netflix tornaram o anime mais acessível do que nunca para as massas. Talvez não tanto quanto as formas alternativas que eu tenho certeza que vocês já usaram. Os animes introduziram ao Ocidente uma nova forma de contar histórias. Enquanto as séries americanas, europeias e até mesmo as nacionais seguiam formatos mais lineares e episódios independentes, o anime trouxe a narrativa serializada, com arcos emocionais longos e personagens com evolução real. Esse modelo influenciou produções como Avatar: A Lenda de Aang, Jovens Titãs, Ruby e até Rick and Morty. Visualmente, o estilo japonês, marcado por expressões exageradas, ângulos cinematográficos e simbolismo, redefiniu o design ocidental. Artistas, quadrinistas e animadores começaram a adotar traços inspirados em mangá, gerando uma fusão entre Oriente e Ocidente. O sucesso dos animes despertou interesse pelo idioma e pelos costumes japoneses. Milhares de fãs começaram a aprender japonês para compreender melhor suas séries favoritas, na forma original. Isso fez do anime uma ponte cultural, exportando tradições, valores e estética japonesa para o mundo. Até a culinária japonesa ganhou espaço global. Não só isso, como festivais e convenções no Ocidente passaram a reproduzir elementos das celebrações japonesas. O anime se tornou, assim, um instrumento de soft power, ajudando o Japão a consolidar sua presença cultural e diplomática no mundo. O estilo de Harajuku, nascido em Tóquio, inspirou jovens do mundo todo. Bleach, Ergi, Nana, vários outros mangás e animes contam e mostram isso. O cosplay, por exemplo, antes uma subcultura, virou fenômeno internacional, com convenções como Comic Con, Anime Expo, Anime Friends e vários outros eventos geeks por aqui pelo mundo, atraindo milhões de pessoas.
Esses eventos geraram uma espécie de identidade e pertencimento. Fãs que constroem e vivem suas paixões em comunidade. E é isso que torna o anime mais do que um produto. Ele é uma experiência social. Todavia, é claro que tudo isso impulsionou a economia de produtos, vestuário, brinquedos, games e etc. Para além da moda, a estética e a filosofia dos animes se infiltraram em todo o entretenimento ocidental. Filmes como Matrix, Avatar e Inception beberam de fontes como Ghost in the Shell e Paprika. Pacific Rim, por exemplo, trouxe os mechas de Evangelion e Mobile Suit Gundam para Hollywood. E até mesmo as produções animadas ocidentais, como Batman Beyond, chegaram com DNA japonês para o público. Algumas obras foram decisivas nessa consolidação. Dragon Ball, com seu símbolo de heroísmo e de superação, influenciou várias séries ocidentais, como Ben 10 e até mesmo Steven Universe. One Piece revolucionou o storytelling com uma narrativa contínua e construção de mundos sem precedentes. Naruto apresentou temas universais sobre a amizade, persistência e legado, influenciando toda uma geração, principalmente aqui no Brasil. Hunter x Hunter aprofundou a complexidade moral e psicológica do shonen. Fullmetal Alchemist combinou a filosofia, tragédia e ciência, sendo abordadas de várias formas para o público. Attack on Titan elevou o anime em níveis cinematográficos com temas de política e humanidade. Blue Lock, Jujutsu Kaisen e várias outras séries atuais trouxe uma maneira mais evoluída do que havia sido apresentada antes, com um toque um pouco mais maduro, dinâmico e visualmente impressionante. Cada uma dessas obras ajudou o anime a sair da tela e entrar na vida real, inspirando artistas, músicos e criadores no mundo todo. No Brasil, o primeiro grande boom veio com Cavaleiros do Zodíaco, exibido pela Rede Manchete em 1994. De repente, os heróis japoneses estavam em brinquedos, revistas, roupas e, é claro, CDs com as músicas. Mas as raízes desse movimento começaram lá nos anos 70, com títulos como Speed Racing e Zohan, o Garoto do Espaço, que chegaram à TV por serem baratos de exibir. O sucesso de Cavaleiros abriu o caminho para que Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E outros fenômenos estourassem. Em 2001, as revistas mensais de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, com 100 páginas em média, passaram a ser quinzenais depois de poucas edições. Esse sucesso surpreendeu muita gente do próprio meio editorial, que não acreditava que um gibi em preto e branco e com a leitura invertida pudesse dar certo por aqui. A nossa maior dificuldade não foi com o público, mas com os integrantes do mercado dos quadrinhos no Brasil. Desde os distribuidores aos jornalistas, inclusive os especializados em quadrinhos, todos viram a chegada dos mangás como algo menor, sem grande importância. É claro que o sucesso estrondoso de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Evangelion e Vagabond mudou tudo isso. Diz Rogério de Campos, em uma entrevista, outrora, Rogério era diretor editorial da Conrad Editora, uma das primeiras a lançar mangás no Brasil. Durante a pandemia de 2020, o setor de anime foi um dos poucos que cresceu, enquanto o cinema mundial enfrentava colapsos. Hoje, com o streaming e eventos como Anime Friends e Comic Con, o Brasil é um dos países com maior comunidade de fãs de anime e mangás, e um dos países mais engajados no mundo. E mais do que isso, nós produzimos essa cultura. Desde o rap geek aos mangás nacionais, que recentemente só tem alcançado inúmeras conquistas, desde prêmios internacionais, números de cópias vendidas, para aqueles que não sabem, superam até vários mangás atuais da Shonen Jump, até eventos que fomentam a indústria de mangás e quadrinhos nacionais. Estamos num patamar que, no passado, jamais seria possível acreditar que alcançaríamos. Isso tudo porque os shonen inspiraram várias gerações de artistas e criadores de conteúdos brasileiros. Não é à toa que eu tô aqui falando com vocês. Hoje, o anime e mangás shonen são muito mais que entretenimento. São um espelho da humanidade, falando de sonhos, dor, coragem e esperança. Temas que ultrapassam fronteiras e idiomas. Ao mesmo tempo em que são uma forma de arte que conecta culturas, inspira gerações e desafia fronteiras criativas. Enquanto o mundo muda, o anime muda junto, influenciando o cinema, os games, a música e até a forma como vemos heróis e vilões. De Shonen Sekai a Jujutsu Kaisen,
Os animes shounen percorreram mais de um século, junto com os mangás, e continua crescendo. E se há algo que ele nos ensina é que as histórias certas conseguem unir pessoas de qualquer lugar do mundo. Afinal, eles não são apenas histórias de luta, amizade ou superação. Eles são o reflexo de um povo, de uma cultura e de uma humanidade compartilhada. E talvez seja por isso que nunca vai sair de moda, porque no fundo ele fala sobre o que há de mais humano em nós. Então, se você também cresceu com essas obras, ou descobriu o anime há pouco tempo, comenta aí, qual série te fez enxergar o mundo de um jeito diferente? E se você também foi marcado por um anime, comenta aí qual história mais te inspirou, qual anime mais te marcou. E comenta um pouco sobre seu depoimento, fala sua experiência com os animes e mangás. Se você curte esse tipo de análise de conteúdo e quer ver como os animes moldaram o mundo, deixa o like não para ajudar o canal, mas para mostrar que o anime continua vivo em cada geração. Porque no fim das contas, nós somos todos parte dessa grande história. E é com o seu like que ela vai crescer ainda mais. Eu sou Caio, e esse foi mais um Império Shonen. A gente se vê no próximo episódio.